Para os colegas parlamentares. Eu volto a essa tribuna novamente para falar da caristia. Para se ter uma ideia, nós já estamos com 2 dígitos de inflação. Mas é importante que esses parlamentares, colegas parlamentares, entendam que alguns itens da cesta básica aumentaram e muito nesses últimos 12 meses. Eu cito aqui o exemplo: pimentão 96%, pepino 53%, o açúcar 44% e a carne mais de 40%, o óleo mais de 40%, o óleo de soja. Nós sabemos que a própria FAO, inclusive, diz para a gente, para enfrentar a fome, nós precisamos distribuir a terra, valorizar a agricultura familiar, desconcentrar a terra. E valorizar a agricultura familiar é valorizar a agrobiodiversidade. Por isso que nós precisamos derrubar o veto do projeto de lei 823, projeto que já foi aprovado na Câmara e no Senado e foi vetado pelo Bolsonaro. Porque valorizando a agricultura familiar, apoiando a agricultura familiar, levando assistência técnica, levando financiamento, apoiando na comercialização, vai ajudar a produzir alimentos para poder matar a fome de quase 20 milhões de pessoas que não sabemos se vai comer hoje. Justamente nesse período em que a agricultura bate recorde de produção, mas para produzir commodities para exportação. Nesse momento em que o agronegócio, os grandes latifundiários, as grandes corporações do agronegócio estão ficando cada vez mais ricas, mas o povo brasileiro ficando pobre e passando fome. Por isso essa casa precisa dar uma resposta. Essa casa precisa dar uma resposta e se inspirar no presidente Lula. Vocês lembram que quando o presidente Lula assumiu, nós também tínhamos milhões de pessoas passando fome no Brasil. E ele transformou toda aquela rede de solidariedade do povo brasileiro que está correndo nesse momento hoje, novamente, dos movimentos sociais, em especial o MST, que está produzindo e distribuindo alimento. Naquele momento, o presidente Lula transformou em política pública e levou o país a acabar com a fome. E, novamente, a fome está no Brasil com o governo Bolsonaro. Por isso que agora, amanhã, no dia 15, as entidades, os movimentos populares do campo, da floresta e das águas vão se encontrar com o presidente Lula, porque sabe que com ele tem inspiração de como enfrentar novamente o problema da produção de alimento e de acabar com a fome novamente. Então eu quero aqui convidar as pessoas que estão acompanhando, presidente, mais 30 segundos só para terminar, acompanhar pelas redes sociais do presidente Lula amanhã, a partir das 12 horas, onde ele vai estar colocando para o país todo o que se pode fazer neste momento para a gente enfrentar a caristia, para enfrentar a produção de alimento. E todos nós sabemos que precisa novamente levar uma política de distribuição de terra. A pergunta é: por que o combustível está caro no Brasil? Por que o combustível está caro? A resposta é: por causa do Bolsonaro. Por que o combustível está caro? Por causa do Bolsonaro. É preciso nós mostrarmos à população brasileira que há uma tentativa desesperada do governo de difundir inverdades sobre o preço dos derivados de petróleo no nosso país. O que nós votamos ontem não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema porque a questão central chama-se PPI, que é o preço de paridade internacional. Toda vez que o dólar subir, toda vez que o preço internacional do barril de petróleo subir, nós teremos aumento no gás de cozinha, teremos aumento na gasolina, no etanol, no óleo diesel, em todos os derivados do petróleo. Há um erro, e este erro é proposital para atender interesses de grupos econômicos financeiros internacionais, para atender interesses de investidores. O PPI, que é atrelar o preço do combustível no Brasil ao preço internacional, tem gerado todos esses aumentos no nosso país. E os aumentos dos combustíveis geram aumentos no preço dos alimentos.
Os alimentos todos subiram. Os produtos importados todos subiram, porque nós combinamos a variação do dólar com a variação do preço internacional do petróleo e nós temos um aumento explosivo de preços no Brasil, o que tem inclusive provocado a maior inflação dos últimos 26 anos no nosso país. É uma irresponsabilidade. O povo brasileiro, que tem tido todo tipo de dificuldade porque o governo retira direitos, mantém o salário mínimo sem ganho real, e o povo brasileiro amarga todos os dias novos e novos e novos aumentos, o que se torna insustentável e insuportável. Portanto, não adianta tapar o sol com a peneira. É preciso mudar a metodologia de cálculo do preço dos derivados de petróleo no Brasil. Enquanto o governo insistir com essa política da morte, com essa política que privilegia grupos financeiros e econômicos internacionais em detrimento do nosso povo, infelizmente a gente vai ver cenas como nós estamos vendo. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rogério Correia. Obrigado, presidente. Presidente, amanhã é dia do professor e da professora. E eu queria aqui deixar uma homenagem. E também dia 28 é dia do servidor e da servidora pública. A homenagem é, portanto, ao professor, à professora, ao servidor e à servidora. Primeiro eu gostaria de lembrar Paulo Freire. Paulo Freire disse: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Cora Coralina também homenageou as professoras. Cora Coralina disse: obrigada por me ensinar como ler e escrever, por me ensinar a distinguir entre o que é errado e o que é certo, por me permitir sonhar e voar como uma pipa. Obrigado por ser minha amiga, mentora e luz. Amanhã é dia da professora e do professor, e dia 28 é dia do servidor e da servidora pública. Mas a homenagem que a nossa Câmara de Deputados e Deputadas pode fazer, tanto à educação quanto ao conjunto do serviço público brasileiro, é derrotar a PEC 32. A gente espera que deputados e deputadas tenham consciência do papel que têm esses educadores, educadoras e os servidores e servidoras públicas para o nosso país. Vamos lembrar do SUS, do Serviço Único de Saúde, durante a pandemia. Mas ao lembrar do SUS, vamos lembrar que dia 28, todos que trabalham no SUS precisam de ser homenageados. Eu repito, presidente, a grande homenagem é derrotar a PEC 32. Esta proposta, chamada pelo governo de reforma administrativa, é, na verdade, uma deforma. Ela destrói o serviço público e passa a substituí-lo pelo serviço da iniciativa privada, que é cara e visa lucro. E, portanto, nada tem a ver com a prestação daquilo que o nosso povo precisa, de serviços básicos de educação, de saúde, de vigilância em relação ao meio ambiente, de cuidar bem da parte administrativa dos nossos serviços públicos. Tudo isso faz parte, portanto, daquilo que é prestado gratuitamente. Isso é preciso permanecer. A PEC faz o contrário. E ataca também levianamente servidores e servidoras como se fossem culpados da crise do governo Bolsonaro. Aliás, a pior crise social e de fome que o país passa nos últimos tempos. Por isso fica aqui nossa homenagem amanhã aos professores e aos professores e dia 28 aos servidores públicos. E que esta Câmara de Deputados e Deputadas rejeite a PEC 32. Fora a PEC 32 e fora Bolsonaro. Meus colegas hoje, no início da sessão, brincaram comigo porque é que eu estou com essa camisa. Essa camisa maravilhosa, belíssima, que remonta a minha terra, meu tempo de calor. Bem, essa camisa é uma homenagem a um grande ser humano que se chama Tiago dos Reis. Tiago dos Reis é o líder do canal que se chama Plantão Brasil. Este jovem corajoso, inteligente, perspicaz,
com um humor extraordinário, e quem assiste ao Tiago dos Reis por um momento tem a consciência do que significa esse Brasil, do que significa Bolsonaro, do que significa esse grupo que está em torno dele, que só querem mamata, mamata, mamata. A maior dessas mamatas é esse chamado segredo do orçamento, em que o deputado, por ser puxa-saco e apoiar os projetos que destroem o Brasil, recebe de maneira secreta um orçamento especial. Isto é gravíssimo, isso fere a autonomia do parlamento, a igualdade de todos os deputados eleitos. Por isso, Tiago, continue assim, querido amigo, você representa a todos nós. Faço das suas palavras, inclusive as minhas, quando você reclama, denuncia e luta pelo Estado democrático de direito. E por falar em Bolsonaro, ele foi, esta semana, será que ele foi reclamar com o bispo lá em Aparecida, hein? Se ele foi reclamar com o bispo, levou um carão tão grande, se ele tivesse um mínimo de compaixão, e se ele se tocasse, ele ia rever tudo o que ele já fez na vida, apesar de que eu não sei se seriam os seus pecados perdoados, até porque a morte ronda 600 mil pessoas, direta no caso do Covid, sem falar do desemprego que causa morte, sem falar do abandono que causa morte, inclusive dos programas sociais. Levou um carão, pessoal, tomara que o nosso povo acorde. E por fim, senhor presidente, eu gostaria de convidar, lembrar aos nossos conselheiros do nosso mandato que neste sábado agora nós teremos o 28º Encontro Estadual do Conselho do Mandato, onde de maneira transparente, democrática, pessoas do campo, da cidade, homens e mulheres, operários, intelectuais, parlamentares, vão decidir para onde eu devo indicar as verbas que eu tenho direito ao orçamento, sem corrupção e sem mamata.